Já? Graça e paz, você que está em casa também nos acompanhando pelo vídeo aí do YouTube ou no nosso Instagram. Que Deus te abençoe, que essa palavra faça sentido na sua vida, que você possa compartilhar essa palavra com mais e mais pessoas. Nós somos o Ministério Aviva, estamos aqui em Campinas, na rua Coléquio 470, no Castelo Branco. Tem lugar aqui para você, se você quiser estar pessoalmente conosco aqui, tem um povo lindo aqui, que está conosco aqui. Tem café da manhã, olha só, tem bolo. A Karina cada semana está fazendo um bolo diferente. Se você quiser saber o bolo da semana que vem, venha estar aqui que você vai descobrir. Eu não vou dar spoiler. O de hoje já está pela metade, mas dá tempo, se você correr, você chega aqui. Mas nós queremos te receber, queremos estar contigo. Se você não pode estar aqui conosco, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Quem sabe essa palavra pode fazer sentido para mais alguém. As redes sociais são usadas às vezes, né, e as plataformas são usadas para tanta coisa ruim. Se você puder usar essa plataforma para abençoar a vida de alguém, que bênção que vai ser, não é verdade? Então, compartilhe, vai ser um prazer, vai ser uma alegria receber você aqui. E se você quiser deixar um pedido de oração, no final nós fazemos orações por pedidos, porque nós cremos que nosso Deus é suficientemente poderoso para fazer qualquer coisa que você precise. Deixa aí nos comentários, a gente vai colocar o seu nome nas orações, a sua causa, e vamos orar juntamente com você. Amém? Igreja Viva, que bênção! Nós temos uma palavra hoje, né, poderosa, como sempre, né? Porque não é palavra do André, né? Se fosse do André, cada semana era pior que a outra. Mas como é palavra de Deus, cada semana parece que é melhor que a outra. Como Deus, Ele é perfeito e deixou para nós toda a revelação dEle que nós precisamos, está aqui na Bíblia, né? Por isso que nós somos um ministério que prega a Bíblia. Eu não estou aqui para pregar a mim mesmo. Se eu tivesse para pregar a mim mesmo, eu ia pedir para você levantar e ir embora. Mas como a gente está aqui para pregar a Bíblia, eu peço para você ficar. E você que está em casa, fica até o final para você ver essa palavra, entender. Eu vou pregar hoje uma palavra que, se você quiser abrir sua Bíblia, está lá em João 6, João capítulo 6, o apóstolo João. Ele mesmo chamava ele mesmo de aquele a quem Jesus amava. Por isso que João é conhecido como apóstolo do amor. Ele que um dia Jesus chamou ele de Boanerges. Sabia que Jesus colocou um apelidinho nele? Nele e no irmão dele, né? Tem uma passagem que ele e o irmão dele vão pregar, e aí eles voltam, eles falam assim: eles não querem nos ouvir, Jesus. O senhor quer que a gente ora para chover fogo neles? Olha só a cabeça de João e Tiago, os irmãos. Os Boanerges eram os filhos do trovão, eram os risca-faca. Jesus fala: de que espírito vocês estão pregando, meu Deus? Que bom que não te ouviram mesmo. Que espírito vocês estão pregando? Eu vim para salvar, não vim para chover fogo, não. E aí Jesus coloca esse apelido de Boanerges nos dois irmãos. E não é disso que eu vou pregar hoje, mas eu estou só te colocando a parte de quem quer ser apóstolo que escreve isso. E João, ele escreve o evangelho dele. Ele é o evangelho diferente dos outros, né? O evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros. Ele tem uma função diferente. Os outros, Marcos, Lucas e João, se você não sabe, os evangelhos da Bíblia são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que relatam a vinda de Jesus, o que Jesus fez. Mateus, Marcos e Lucas a gente chama em teologia dos evangelhos sinóticos, ou seja, eles são semelhantes. Você vai ler Mateus, você vai ler Marcos, você vai falar: já li isso em Mateus. Aí você lê Lucas, você fala: já li isso em Mateus e em Marcos. Mas João, ele é o mais diferente dos 4. Ele, enquanto a gente vê Mateus, Marcos e Lucas relatando, eles eram testemunhas oculares, relatando o que Jesus fez e falou e dando detalhes. João, ele fica meio fora dessa pegada, ele prefere dizer quem Jesus é, não o que Jesus fez. Então é em João que você vai ver os relatos: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Porque João, ele tinha o intuito de revelar quem Jesus era e não o que Jesus fez. Então quando você junta os evangelhos, o que Jesus fez e o que Jesus é, você junta os 4, você tem
um grande testemunho de quem era Jesus. Você sabe que toda a Bíblia, o foco da Bíblia é um só: milagre? Não. Prosperidade? Não. O foco da Bíblia, desde o Antigo Testamento, é Jesus. A Bíblia, ela é monotemática. Monotemática, só tem um tema. O tema da Bíblia, desde o Jardim do Éden, é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus, amém? E aqui a gente vai ver dentro desse capítulo, se for com mais vontade de ler agora, fala a verdade, esse capítulo de Jesus, relatado por João, ele é sensacional e ele precisa marcar a tua vida. Você sabe que a Bíblia só guardada em cima da mesa, aberta no Salmo, lá não te traz bênção nenhuma. Você acredita nisso, que a Bíblia é um amuleto, que você deixa ela aberta, geralmente no Salmo 91, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Você acha que isso vai te livrar de alguma coisa, então você deixar a Bíblia aberta como um amuleto? Isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Pode pôr a Bíblia ou um livro de qualquer um, vai fazer o mesmo efeito. Um gibi da Mônica, tem o mesmo efeito. Mas se você ler a Bíblia e ela transformar a sua vida, e você aplicar aquilo que você aprende, aí a Bíblia ganha um valor imenso, que hoje nós saímos daqui aplicando. Eu quero que você saia daqui aplicando o que você aprendeu aqui, amém? Eu também, tá? Eu preciso disso também. Eu quero falar hoje sobre Jesus, o pão da vida. Nós vamos começar a ler esse capítulo de João, um capítulo importante, João 6. A gente vai ver o começo de João 6, o começo de João. O que a gente vai encontrar no João 6? A multiplicação dos pães e peixes. E você vai dizer: André, você vai pregar uma coisa tão que eu já ouvi 200 vezes. Você vai ouvir 201 hoje, 201 vezes. João 6 começa assim, ó, vamos ler junto? Há algum tempo Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Esse mar da Galileia era também conhecido como Tiberíades. Ele tinha 20 quilômetros de extensão, 11 quilômetros de largura. Na verdade, ele era quase que um lago. O mar da Galileia é quase que um lago, né? E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Então Jesus estava ali naquela região do mar da Galileia, e estava próximo à festa da Páscoa. E aquele lugar, Betsaida, era o lugar onde os peregrinos passavam para ir até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então a gente já tinha uma grande multidão seguindo Jesus por conta dos milagres. A Bíblia diz aqui por conta dos milagres. Então imagina essa multidão indo para Jerusalém para comemorar, peregrinos. A gente sabe que o povo judeu tinha muito essa questão da peregrinação, eles tinham que se deslocar para cidades, a gente não tinha facilidade de ter uma igreja que a gente tem aqui no bairro, só atravessar a rua e estamos na nossa igreja. Eles tinham que se deslocar, às vezes de uma cidade a outra. Não tinha metrô, carro, avião, não tinha rodoviária, era a pé, de cavalo, de camelo, e às vezes demoravam dias, dependendo da distância de onde a pessoa saía. Eles eram um povo acostumados, desde o tempo do deserto, a peregrinar. E aí a gente encontra com Jesus todo aquele burburinho que havia a respeito do que Jesus estava fazendo. Jesus havia curado um manco, um aleijado no tanque de Betesda. Já tinha João, você vai ver aqui que João, ele não chama tudo que Jesus fazia de milagres, sabia? Se você ler João, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas chamam de milagres. João chama de sinais. Por que João chama de sinais e não de milagres? Porque para João era importante mostrar que essas coisas eram provas de que Jesus era o Messias, não simplesmente passes de mágica e curas soltas. Eram provas
que Jesus era o Machia, o Messias, aguardado desde o Antigo Testamento, que havia sido dito com detalhes por Isaías 700 anos antes de Jesus, dito pelo patriarca Moisés e Abraão. Eles aguardavam esse Messias. Então João faz questão de falar isso. E aí aquela multidão, Jesus havia atravessado o mar da Galileia. Começa assim, ó, partiu de uma margem para outra. Jesus saiu de uma margem e atravessou, e a galera foi atrás. As pessoas foram atrás. Teve gente que atravessou o mar com barco. Quem tinha barco subiu no barquinho e foi atrás dele. Quem não tinha foi andando até o final e rodeou. Teve que andar quilômetros, um grande esforço. Você vai falar assim: que multidão de devotos, lindo! Talvez hoje tivesse cobertura do jornalismo. Olha, uma grande multidão fazendo uma caminhada, e sim, como eles amam a Jesus. Bom, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Versículo 5: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Onde compraremos? Jesus, você acha que Jesus estava perguntando? Porque Filipe era daquela região de Betsaida ali, então ele já chamou, ele falou assim: você que é o local aqui, vem cá, Filipe, onde a gente vai comprar pão para essa galera? Jesus é demais, né? Jesus é demais. Mas ele não pergunta isso. Olha só o que a Bíblia fala. Se você ler o 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então não tem enigma aqui, tá? A gente está lendo a palavra aqui. Na sua Bíblia está escrito isso também. Jesus não tinha intenção nenhuma de perguntar: Filipe, onde a gente pode... nós estamos em 2026, numa grande cidade. Estamos aqui em Campinas, uma grande cidade. Tem grandes padarias aqui. Se eu pedir para você hoje comprar pão, vamos lá. Aqui a gente vai ter o relato de 5.000 homens. Se tiver uma mulher para cada homem, metade, estamos falando em 10.000 pessoas, sem contar as crianças. E as crianças às vezes não param com um pãozinho, né? Elas querem um segundo. Às vezes o adulto fala: não, vou comer um só para deixar para os outros. Mas a criança não pensa, as crianças falam: eu quero mais, e acabou. Vamos lá, vamos pensar que cada um comeu um pão, e a gente está falando de mais de 10.000 pessoas, até 20.000 pessoas, porque as pessoas não tinham uma criança, tinham 4, 5, 6, mas vamos lá, vamos chegar num número aí razoável de 10.000, vamos tratar com o número que está na Bíblia, 5.000, para a gente comprar pão francês, né, aquele pão de 50 gramas, seriam necessários pelo menos 250 quilos, para dar um pão para cada um, fazendo a conta rápida assim. Aonde hoje uma padaria, que eu falo para você, vai numa padaria aqui, 2026, tá? A gente tem fornos imensos, a gente tem uma capacidade de produção hoje muito maior do que na época, né? Antigamente era lenha, fornos rudimentares, né? Onde você compraria hoje 250 quilos de pães? Mesmo que eu te desse o dinheiro. Se eu chegar numa padaria, pode ser as maiores que tivesse, falar: eu quero 250, imagina você na fila, aí chega a sua vez, a mulher: quantos pãezinhos? Você fala: 250 quilos. Ela vai falar: o senhor fica aqui de lado, ela vai atender a fila, vai explicar: isso aqui talvez eu consiga te atender com encomenda, você precisa me encomendar um mês antes, para mim me preparar. Você nunca vai comprar. Mas Jesus chega para Filipe naquela época e fala: viu, aonde a gente pode comprar pão para todo mundo? Tinha jeito? E aí, olha só, vamos ver, Filipe passa na prova? Filipe lhe respondeu, versículo 7, a Bíblia fala no versículo 6, fez isso para colocar a prova. Vamos ver se Filipe passa na prova. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Aí Jesus faz uma pergunta para Filipe. Esses homens tinham visto... Você sabe que João relata 7 milagres de Jesus, 7 sinais, que ele chama de sinais. E esse é o quarto que ele relata.
Mas a própria Bíblia diz que Jesus, se você vê lá, lembra o primeiro que a gente leu? Por conta dos milagres que Jesus havia. Então Jesus, João está dizendo, eu vou contar alguns, mas ele fez muitos mais. E tem muitos mais milagres que nem a Bíblia não conta. Esses homens tinham visto Jesus levantar um aleijado de 30 e poucos anos, já tinham visto ele curar, já tinham visto ele transformar água em vinho, já tinham visto tanta coisa. E quando Jesus faz uma pergunta para ele, onde vamos alimentar 5.000 pessoas? Era para, você imagina que era para ele ter pensado assim, essa pergunta não tem solução, Senhor, Tu és poderoso para resolver isso, porque humanamente não tem condição. Mas Filipe dá uma resposta humana. Filipe fala assim, 200 denários, sabe o que era um denário? Era uma moeda de prata. O denário era o salário de um trabalhador por um dia. Um trabalhador por um dia. Se a gente fosse fazer talvez uma correção para a moeda atual nossa, seria em torno de 20.000, 23.000 reais. Assim, não tem como fazer essa correção certa, né? Mas seria mais ou menos isso. E aí ele fala, se a gente tivesse esse dinheiro que a gente não tem, que eu não acredito que eles andavam com esse dinheiro, e a Bíblia não diz que ele... Tanto é que quem cuidava da bolsa de dinheiro era um cara chamado Judas Iscariotes. Então já tinha um pouco menos, né, do que deveria ter, porque um pouquinho ficava no bolso dele, que a Bíblia chama ele de ladrão. Mas, se a gente tivesse esse dinheiro, Jesus, e nem assim não ia dar. Aí Jesus, acho que Jesus fala assim, que resposta tola para alguém que está diante de mim, né? Se a gente fosse fazer como eu disse, 250 quilos de pães, se a gente fosse dar uma sardinha, você come sardinha? Uma sardinha para pôr no meio do pão, né? Porque não era um peixe seco, né? Um peixe cru, com pão. Quem vai pegar um peixe cru? Você não vê as pessoas, assem os peixes, você não tem esse relato. O que os peregrinos na época comiam muito? A Bíblia não chama de sardinha, tá? Eu que estou colocando a sardinha na história aqui. Mas eles comiam um peixe que era meio avinagrado, sabe? Peixe em conserva, igual a sardinha que a gente compra em lata, que tem uma conservinha. Porque eles andavam muitos dias e não dava tempo de ficar acendendo caldeirão e cozinhando e fazendo um churrasco. Eles abriam o pote, comiam e seguiam uma caminhada. Era esse tipo de peixe que a gente vai ver aqui. Seria para essa galera mais de 1 tonelada de peixe, para colocar um peixinho em cada pão. Está entendendo? O tamanho do desafio que Jesus leva para Filipe, e Filipe responde com uma resposta, 200 denários. Nem assim, Jesus, né? E aí a gente olha e a gente fala assim, o que acontece com esse Filipe, que ele é tão tapado? Que homem tapado, né? E eu quero fazer a primeira pergunta dessa manhã. Será que você é muito diferente de Filipe? Será que você é muito diferente? Será que eu sou tão diferente de Filipe? Será que às vezes, diante de uma situação em que não tem solução, eu respondo com uma resposta humana para a vida? Será que ao invés de eu buscar naquele que tem poder para fazer todas as coisas, aquele que pode ressuscitar o morto de 3 dias, aquele que ressuscitou no 3º dia, aquele que é dono, que a gente vê no próprio livro de João, no início ele era o verbo se fez carne, e todas as coisas foram feitas por ele, para ele e através dele, ou seja, Jesus, aquele que construiu, que criou o universo. Às vezes, diante dos meus problemas, eu prefiro reagir com uma forma natural, mesmo me declarando fiel, mesmo declarando que Jesus é Senhor da minha vida. Eu sento e digo, isso não tem solução, não tem mais jeito. Você já disse esse mês aqui, a gente já está avançado no mês, né? Não tem mais jeito. Fulano, não tem solução. Esse problema não tem solução. Esse laudo do médico não tem solução. Esse furo na minha conta não tem solução.
esse meu filho, esse meu marido, essa minha mulher não tem solução. Quando a gente faz isso, a gente reage igual Filipe, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente declara para Ele: se eu tivesse condições, eu resolvia esse problema, mas o Senhor não pode fazer nada. Se eu tivesse condições, se eu tivesse 200 denários, eu resolvi isso aqui, porque eu conheço um monte de padaria, eu corri fazer, mas eu não tenho esse dinheiro, nem o Senhor. Então esquece essa história, deixa quieto. O povo que, a vida é assim mesmo. Você já se conformou com coisa errada na sua vida e disse: é assim mesmo? É assim mesmo. É a vida, né? Ou você resolve se levantar e lutar contra aquilo que te aflige. Não aceite. Você é filho do Deus, Criador do céu e da terra. Não aceite qualquer coisa. Não aceite mais ou menos. Ninguém põe ponto final na sua história a não ser Jesus. Amém? Não seja Filipe, por favor. Não seja como Filipe foi nessa situação. Não que Filipe seja uma pessoa, mas ele reage como eu e como você. E a Bíblia esfrega isso na nossa cara, e Jesus vai esfregar outras coisas aqui na nossa cara hoje. Graças a Deus por isso, que Deus não fica poupando a gente. E aí vem outro discípulo, o discípulo com o nome mais lindo de todos os discípulos. Vamos lá, eu não quero ser tendencioso, mas está na sua Bíblia. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. A Bíblia não fala que é o nome mais lindo, isso fui eu que acrescentei, tá? Minha mãe está ali, ela balançou a cabeça e concordou, então pronto. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O André, ele vai um pouquinho melhor do que Filipe, mas ele continua agindo de forma natural. Não é verdade? Jesus, para não dizer que eu não fiz nada, eu arrumei um rapaz aqui, vem cá, trouxe assim, imagino eu, né? Ó, ele tem aqui, ó, um pouquinho, tá? Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas não dá para todo mundo, né, Jesus? Ele já responde, ele já fala. E aí, vem outra parte humana nossa, que a gente fala assim: Jesus, olha, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode me salvar quando eu morrer, mas a minha vida tem que ser um calvário, né? Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, mas quando eu morrer eu vou estar com o Senhor. Não tem. Você tem que atrair. Jesus ensinou a gente: venha a nós o vosso reino. Você tem que atrair o reino dos céus para a sua vida hoje. Você não precisa morrer para ver o reino dos céus. Mas a gente se conforma que a nossa vida tem que ser comendo lavagem. A gente tem que comer lavagem o resto da vida. E um dia a gente vai para a casa do Pai. Não. Saia, para de comer lavagem, volta para a casa do Pai. O Pai vai te botar um anel no dedo. Se você está aí vivendo desgarrado, não aceite. Volta para a casa do Pai, volta para o Pai. Não aceite qualquer coisa, mais ou menos. Mas André fala assim: ó, Jesus, até tem um rapazinho aqui que tem o que comer, mas não dá para todo mundo, né? Pôr num limitador no poder de Jesus. E Jesus, ele fala assim, ó, versículo 10: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Da onde que eu tirei que era 5.000 homens? Está aqui escrito. Hoje a gente vai ler tudo que está na Bíblia, tudo que está na palavra aqui. Hoje não, né? Sempre a gente faz isso. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então aquele primeiro não tinha dinheiro, nem tinha onde buscar os pães. Jesus vê aquela multidão de peregrinos, muita gente com fome. Jesus se compadece daquele povo. Um diz que não tinha como e o outro diz que só tinha um pouco. Jesus fala: não é nem eu não ter nem um pouco, em mim vocês terão muito.
e ele faz aquela multiplicação milagrosa de pães e peixes, e a Bíblia conta que todo mundo comeu o quanto aguentou. Quanto cada um comeu, não era contado. Posso pegar mais um? Não, é um para cada um. Tira a mão daí. Tinha alguém contando e dando paulada em quem pegava o segundo. Aí tinha os gordinhos que tentavam pegar paulada. Não, é um para cada um. Você já pegou, eu já te vi. Aí o gordinho voltava e falava: a Bíblia não conta isso. A Bíblia conta, todo mundo comeu o quanto quis. Tinha gente lá que talvez estivesse esfomeada, comeu 3, 4, a Bíblia não conta isso, mas eu imagino que não teve miséria. A Bíblia não, sabe por que não teve? Olha só, no final, juntem o que sobrou. Você já viu gente com fome? Por mais que na hora a pessoa queria pegar 3 e não pegou, mas na hora que viu que a mesa estava ali e não tinha mais ninguém pegando, e estava ali dando sopa ali, opa, agora eu vou comer 2, 3, vou comer quanto aguentar. Todos comeram quanto aguentaram. No final Jesus falou: recolhe, não pegou migalha do chão, tá? Pelo amor de Deus. Recolheu os pães inteiros, os peixes, recolheu aquilo que estava bom, apto para o consumo. Recolheram e ainda sobraram 12 jarros, 12 porções de peixe. Por que 12, André? É profético. O número, a Bíblia tem vários números que são indicadores de alguma coisa, mas se você perguntar para mim, eu vou dizer que Jesus fez de um jeito para cada apóstolo dele carregar um daqueles potes do que sobrou. Dizer: vocês estão vendo? Cada um pega um pote aí, cada um pega um e guarda em mim, cada um pega um e distribui. Acho que eles não guardaram. Depois a gente vai ver eles entrando num bar. Não, eles não estavam num templo, eles estavam ao ar livre. Cada um pega um e distribui para quem precisa. Cada um pega um, cada apóstolo teve que pegar um daqueles cestos cheios de sobras de que todos comiam, e eles tiveram que dizer assim: Jesus alimentou todo mundo e ainda sobrou, e eu estou distribuindo o que sobrou. Amém? Não tem miséria. Jesus não tem miséria, a mão de Jesus não mingou. Jesus hoje é diferente desse Jesus. A gente lê isso, a gente fala: como eu gostaria que hoje Jesus fosse esse que distribui, que multiplica. Porque talvez Jesus não multiplica nada na nossa vida hoje, na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Jesus que multiplicou esses pães e peixes é o mesmo Jesus de hoje. Ele está lá esperando para multiplicar muito na sua vida. E eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando de prosperidade só, isso é muito pouco. Jesus aqui, ele dá uma prova para a gente. Jesus, ele dá aqui uma lição para a gente. Você vai entender que as pessoas, muitos não entenderam isso. O que Jesus estava mostrando com isso? Jesus, ele simplesmente queria mostrar como é que funciona um fast food. Jesus inventou o McFish. Aqui ele queria mostrar para o pessoal: olha, põe peixe no pão e fica legal, vocês podem vender, abrir um negócio. Jesus estava fazendo um trabalho de coaching aqui, mostrando como é que se toca um negócio. Claro que não. Jesus estava mostrando que ele seria aquele que ia alimentar aquele povo, e que aquele povo não passaria mais fome. Não era só isso. Jesus estava declarando aqui, com essa atitude dele, dizendo: em mim vocês terão fartura, em mim terão fartura, eu vou proporcionar fartura para vocês, e em mim vocês terão algo que é muito maior. E Jesus continua, o milagre pelo milagre. Por isso que eu vejo muito lugar vendendo milagre por milagre, milagre por milagre. O milagre, muitas vezes, quando Jesus fazia sinais e milagres, ele tinha que explicar o porquê daquilo, sabia? O povo não entendia. Muitas vezes Jesus fazia milagres e o povo não entendia. Muitas vezes Jesus fez milagre, o povo ficou com raiva dele por causa do milagre. Você acredita nisso? Jesus curou um homem no sábado, o pessoal falou: quem que esse cara pensa que é para curar a gente no sábado? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, foi naquele dia que o pessoal falou: a gente precisa matar esse cara. Você entende isso? O milagre pelo milagre de graça, muitas vezes ele não tem os seus efeitos que deveriam ter, mas o milagre com Jesus
explicando o que ele faz, e é o que ele faz aqui. Olha só, se você continuar aqui, se você continuar, versículo 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sem dúvida. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, está escrito isso na sua Bíblia, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deixa eu voltar um pouco. Jesus no deserto, o que Satanás oferece para ele? Se ajoelha diante de mim, te colocarei todos esses reinos aqui nas tuas mãos, você será o rei dessa galera, não é? Jesus faz esse milagre, que tinha uma ideia por trás desse milagre de Jesus dizendo: em mim vocês terão fartura, eu resolvo. E depois Jesus vai continuar, você vai ver Jesus continuando dizendo assim: eu sou muito mais do que isso que eu estou fazendo aqui, mas eu fiz isso para que vocês creiam. E o pessoal falou: já sei, esse daí, se você sabe que Israel vivia sob o domínio romano nessa época. Eles tinham um imperador lá em Roma que mandava em Israel. Você tinha lá, você sabe, quando Jesus vai ser crucificado, Pilatos, que era um governador colocado pelo César, colocado pelo imperador romano ali. O próprio rei de Israel, os Herodes da vida, foram colocados por Roma. Israel pagava tributo para Roma, eles viviam sob o domínio, eles queriam: esse Machia, o Messias que virá, ele vai nos libertar do jugo de Israel, de Roma, e nós poderemos novamente ser um povo livre. E quando eles veem aquela situação, eles falam: esse daí é o nosso Messias, ele vai liderar os nossos exércitos, e nós vamos botar para correr os romanos daqui, e a gente vai voltar a ser um país livre. Olha a preocupação da galera: vamos pegar uma coroa e vamos fazer ele ser nosso rei, porque se ele for nosso rei, é pãozinho todo dia. Como mágica, ele vai fazer a gente mandar embora os romanos daqui. A gente vai viver numa prosperidade, a gente vai ter uma vida muito boa, a gente vai viver cheio de prosperidade, com o rei cuidando da gente. Quando Jesus ouve aquilo, ele fala: de novo, vocês acham que eu vim aqui para ser um rei político dessa terra? Com essa atitude de fartura, de multiplicação que eu mostro para vocês, vocês só conseguem me enxergar como um líder político. Jesus pega e ó, tchau, vai embora. Se você continuar, olha o que acontece na sequência. Jesus, João 6,16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Sua Bíblia está como? Amedrontados, espantados. Esses apóstolos, o que acontece? Jesus, na hora que a galera quis colocar Jesus como rei, Jesus desaparece, vai embora. E aí os apóstolos falam: combinado era ir para Cafarnaum, sobem num barco e vão sem Jesus. Ninguém sabia onde Jesus estava, e eles vão. Quando eles estão no meio da travessia, já tinha andado, aqui a Bíblia conta, já tinha andado 5, 6 quilômetros de mar adentro, e as águas estavam agitadas. Eis que eles veem um homem andando sobre as águas. E quando eles veem aquilo, eu imagino eles: que isso? Uma aparição, um fantasma, sei lá o que eles pensavam, porque eles ficam com medo. Em momento algum eles disseram: já sei, só pode ser Jesus. Jesus não está aqui, ele tinha que estar com a gente, é ele que vem lá. Mas quem acreditava que Jesus andava sobre as águas? Não tinha transformado água em vinho? Já não tinha curado um aleijado? Muitas outras coisas ele havia feito. Não tinha acabado de pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentado mais de 10 mil pessoas?
Mas andar sobre as águas, isso é demais. Uma aparição fantasmagórica pode, mas Jesus não. Você entende como muitas vezes caminhar com Jesus ainda não é o suficiente para nossos olhos serem abertos de quem Ele é? De repente eu estou pregando isso para vocês e falo: André, eu já ouvi essa palavra 10.000 vezes, mas de repente seu olho não abriu ainda. Você precisa ter seus olhos abertos. Esses homens andavam com Jesus e se espantavam de vê-lo andando sobre as águas, quando a gente imagina hoje que o natural seria falar: é Jesus vindo ali, ó. O mar não é nada para ele, ele criou o mar. Ele criou o mar, ele criou o céu, a terra, tudo o universo, as estrelas. O que é para ele andar? Será que o mar ele obedece a Deus ou Deus obedece o mar? Mas ele disse: sou eu, não tenham medo. Seu grupo de incrédulos, vocês estão achando que eu não posso, e Jesus vem andando. Calma, galera, sou eu. Fiquem tranquilos, não é fantasma não, viu? Sou eu posso andar sobre as águas se eu quiser. Então se animaram e receberam no barco, e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiam. Você consegue imaginar essa cena? Ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e aí a gente vai caminhando para onde Jesus explica o milagre. Lembra que eu falei que o milagre pelo milagre é muito vago? Quando ele chega no outro lado, o que a galera fez? João 6,22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinho. Jesus tinha feito isso para se mostrar? Claro que não. A galera viu os apóstolos subindo no barco e indo embora, e depois falaram: Jesus não foi. A galera ficou esperando ali. Jesus usou esse artifício para enganar a multidão. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entraram no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade, olha só, aí Jesus, ele já não conta. Sabe o que eu gosto de Jesus? Ele não fica contando historinha, sabe? Aquele que vai direto ao ponto. Jesus diz assim para a galera: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus fala: vocês não estão fazendo todas... Lembra que eu falei da multidão seguindo Jesus? E você ia falar assim: que lindo esse povo, que linda essa multidão de devotos. Hoje eles chamam de devotos, né? Que linda essa multidão de devotos indo atrás de Jesus. E Jesus olha para aquele monte de gente e diz assim: vocês só estão me seguindo porque vocês querem saber o cardápio de hoje. Vocês não me seguem por causa de mim, vocês me seguem pelo aquilo que eu posso dar. E eu quero falar uma coisa para você hoje. Quantas pessoas hoje estão dentro de igrejas? Quantas pessoas hoje se declaram cristãos e nunca olharam para os olhos de Jesus, apenas para as mãos de Jesus? Quantas pessoas hoje estão buscando a Jesus? Quantas pessoas acordaram cedo, tomaram banho, pegaram seus carros e foram para igrejas só pelo fato daquilo que Jesus pode dar para elas? Quantas pessoas hoje estão diante de Jesus só querendo saber o cardápio de hoje? Será que você chegou aqui assim: Jesus, o que você tem para mim hoje? Me mostra as suas mãos, deixa eu ver o que você tem no bolso. Cadê meu presente? Você já foi em festa de criança, principalmente? A criança já te olha, ela não fala nem olha, fala: cadê meu presente? Cadê meu presente? Será que é assim que você se coloca diante de Jesus? Qual é o cardápio de hoje? O que tem hoje, Jesus? O que o Senhor trouxe para mim hoje? Não olha nem na cara de Jesus. Quando Jesus entra, a pessoa já está olhando na mão, assim, ó. Deixou no carro, né? Vamos lá buscar? Não, eu só vim aqui para te dar um abraço. Conta outra, Jesus. Você multiplica pão, e
E hoje, nós vamos ficar com fome, nós vamos embora com fome daqui, nós vamos sair daqui hoje sem nada, você não vai ter uma cura, você não vai botar a mão na cabeça de ninguém aqui da profecia, você não vai revelar CPF, você não vai orar por um carro que apareceu do nada, que alguém ganhou no bingo aqui, você não vai falar que alguém vai ser promovido, você não vai gravar a entrada da igreja do pessoal chegando com um carro e daqui a um ano você faz como os carros melhoraram. Você não vai mostrar a casa de quem quando chegou na igreja era uma casinha simples, agora é uma casa bonita. Você não vai orar para mim ter mais dinheiro, para mim ter mais condições, para mim viajar. Você não vai orar por isso? Não, nem Jesus está nisso. Jesus quer a tua prosperidade, não tem problema nenhum você ser próspero, não tem problema nenhum você prosperar na vida, mas não espere só isso de Jesus, isso é muito pouco, tem gente que é tão pobre nessa terra que só tem dinheiro, não é isso que Jesus tem para você. Jesus está dizendo, vocês me buscam, sabe, você já ouviu falar na expressão pão e circo? Sabe o que as multidões gostam? Você já viu um lugar com uma multidão de gente? A maioria dos lugares que você vê uma multidão de pessoas ensandecidas, elas estão atrás de pão e circo. Pão e circo. Quantos doidos vieram aqui hoje para apanhar de Jesus? Poucos. Mas quanta gente hoje está buscando, sei lá, o domingo da prosperidade da fogueira santa sagrada. É mais atraente, não é? Mais legal. Eu já sei, essa semana eu posso esperar, minha conta vai estar bufando, porque eu recebi uma palavra. Mas quantas pessoas vão falar assim, glória a Deus, porque hoje eu corrigi meu caminho com Jesus. Eu não olhava nos olhos de Jesus, mas hoje eu vou olhar. Eu vou amar Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para me dar. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se Jesus não der mais nada, e Ele vai dar, porque Ele é assim. Mas se Jesus não te der mais nada, até o final da sua vida, o que Ele te entregou na cruz, você não tem como pagar. Você já está em débito com Ele para sempre. Amém? Jesus pega aquele povo e fala assim, vocês acham que eu vou cair nessa conversinha que vocês me amam? Vocês querem saber que milagre eu vou fazer hoje, que malabarismo eu vou fazer aqui para entreter vocês, que tipo de circo vai acontecer aqui, e o que vocês vão comer? Vocês vão encher a barriguinha e vão ter distração, entretenimento. Tem gente que busca Jesus por entretenimento, busca por sustento e entretenimento, pão e circo. Isso chama multidão. Não seja multidão, seja discípulo. Amém? Não trabalhem, olha o que Jesus fala, grife isso na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai o colocou nele o seu selo de aprovação. Não trabalhem, não se esforcem para ter coisas que... Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quais são os bens, suas preocupações, seus dilemas, mas se você tiver que encontrar com Jesus hoje, de que vale essas preocupações suas? Sabe qual que vai ser sua única preocupação? Você vai estar diante dele, você vai dizer assim, quem eu fui para o Senhor? Quem eu fui para o Senhor? O seu problema alguém vai resolver, tá? A gente às vezes vive achando que se a gente morrer o mundo acaba. Não acaba, tá? Quer dizer que não acaba. Não acaba. Vem outra pessoa e faz exatamente o que você faz, ou também não se faz e as coisas se resolvem por si próprio. Jesus está dizendo, para de se apegar nisso. Para de se apegar nessa sua vidinha. Para de ficar batalhando por coisas que vão passar. Se você parar para analisar, Jesus está dizendo, você não percebe que essa existência de vocês é apenas uma fumaça, é apenas uma amostra grátis do que eu tenho para oferecer para vocês? E aí a gente vem para o desfecho. Então
28. Lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Lembra, semana passada eu falei sobre a diferença de crer e de acreditar? Crer e acreditar. Jesus não está dizendo, acredite em mim. Tá cheio, posso falar para você, está cheio de malignos aí que acreditam em Jesus. Vou contar um segredo para vocês, tá? Satanás acredita em Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás conheceu Jesus mais do que você. Satanás conheceu Jesus pessoalmente. Satanás acredita em Jesus, e isso não torna alguém que faz a obra de Deus. Faz? Crer é você pagar o preço. Crer é você deixar Deus mudar a sua vida. Crer é você tem que pagar seu preço também, carregar sua cruz. Ah, mas eu gosto tanto de fazer esse pecadinho, pois para de fazer. Ah, mas eu gosto tanto de minha vidinha do jeito que é, pois deixa ela mudar de ser. Ah, mas eu gosto tanto de ser desse jeito, pois deixa de ser desse jeito. Se Deus mandar você deixar de ser desse jeito, você deixa de ser. Porque você crê, não porque você acredita. Se você só acredita, você não muda. Você continua falando, eu sei, Deus está lá, e o dia que eu morrer, eu me viro com Ele, está tudo bem. Você só acredita. Às vezes é mais fácil você convencer alguém que nem acredita do que quem acredita e não crê. Se você só acredita e não crê, tome cuidado. É melhor que você nem acredite. É mais fácil você convencer alguém que não acredita do que quem acredita e não crê. Se você não crê, trate de crer. Crer é você saber que hoje mesmo você pode estar acertando suas contas com Ele. Ou não é? Quem sabe o dia quem sabe qual vai ser o seu dia final? Você tem que crer. E aí as pessoas perguntam para ele: como que a gente faz? Jesus fala: você tem que crer naquele que enviou. Então lhe perguntaram: qual sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Já esqueceram dos pães no dia seguinte, no dia anterior. Já esqueceram. Que sinal o Senhor vai mandar para a gente então? A gente só vai crer se acontecer alguma coisa hoje, tá? Queremos saber o que vai ter no próximo espetáculo. O espetáculo de ontem foi legal, mas eu acho que dá para melhorar, não dá, Jesus? Talvez uma picanha em vez de peixe? Olha, quem gosta de picanha? Uma picanha com queijinho derretido. Jesus, um hambúrguer. A gente enjoou de peixe, a gente comeu bastante peixe ontem. Eu estou até passando mal de tanto peixe que eu comi, mas hoje, o que o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? Quanta gente hoje lida com Jesus assim? Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, mas isso não significa nada. Eu preciso trocar de emprego, eu preciso trocar de carro, eu preciso melhorar de vida, eu preciso ser curado, eu preciso aquilo. Porque o que o Senhor fez na cruz eu já esqueci já. É fácil a gente julgar essa multidão, mas se a gente não vigiar, a gente se torna essa multidão. E é uma igreja de multidão, de pão e circo. É um palhaço aqui, fazendo palhaçada e acrobacia, para vocês bater palma e dar risada e ir embora. A igreja vira um circo. Mas quando tem palavra de Deus, amém? Ela transforma nossas vidas. Jesus está dizendo: não venham por isso. Não venham por isso. Então, olha só, declarou-lhes Jesus. Aí eles continuam. Olha só como eles querem forçar Jesus a trazer outras coisas. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus, que sinal o Senhor fará para a gente? O pão de ontem, tudo bem, mas o povo que andou no deserto também comia o maná que caía do céu todo dia. Nossos antepassados já viram isso é velho, isso é notícia antiga. O que o Senhor fez ontem, já vi acontecer, não tem nada de novidade. Faz um negócio novo aí para nós, dá uma mudada aí. Jesus declarou: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus
é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo, viu? Tá, você está se referindo ao maná que eles comeram no deserto. Quem deu maná para eles? Foi meu Pai. Eu quero dizer para vocês que eles comeram o maná, e eu sou o pão que o Pai dá para vocês hoje. Eu sou muito superior ao maná do deserto. Jesus nos disse, eu sou o pão da vida, e isso você tem que ter grifado aí. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que pagar o preço por Jesus nunca vai ser multidão. Aquele que paga o preço por Jesus vai ter as suas cestas transbordando, porque o que ele tem para dar é infinito. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês acreditam em mim. Vocês estão falando comigo, vocês estão me vendo, vocês acreditam em mim, mas vocês não creem a suficiente para entender quem eu sou. Todo o que o Pai der a mim virá, e quem vier eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei. Eu estou aqui para eu sou o pão, que não é pão só para essa vida. Eu sou o pão que vai ser eterno. Eterno. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque Jesus disse, eu sou o pão que desce do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? Esse cara está falando que ele desceu do céu, que ele foi o maná, ele é o pão enviado por Deus, mas eu sei quem é o pai e a mãe dele, eu sei que ele nasceu dela. Ele nasceu de forma humana, assim como eu nasci bebê, ele também já foi um bebê. Eu sei que ele já foi, eu conheço o pai e a mãe dele. Ele não desceu do céu, ele não caiu aqui como um cometa, como ele está dizendo. Olha só como as pessoas não conseguem entender algo tão sobrenatural que Jesus estava dizendo. E Jesus respondeu, pare de me fazer críticas. A gente tem mania de ler mais uma vez, né? Jesus sempre falando com aquela voz do The Chosen, assim, né? Do The Chosen ainda passa Jesus meio bravinho, né? Mas tem uns lugares que Jesus sempre fala assim, parem de me fazer críticas, né? Jesus acho que falou, parem de me fazer crítica. Parem. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem e vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Moisés não viu, nenhum desses homens viu, mas ele viu. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas eles morreram. Eu sou superior ao maná que Moisés entregou, que o povo com Moisés comeu no deserto, que Deus mandou. Porque Deus mandou o maná no deserto, o povo comeu e não morreu de fome, mas todos eles morreram. Todos eles morreram, ou não? Qual deles está aqui até hoje? Mas eu sou o pão da vida. Aqui está o pão que desce do céu, versículo 50. Para que não morra quem dele comer. Pois os seus antepassados comeram maná e morreram, mas de mim, se vocês comerem de mim, vocês não morrerão. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne, a que eu darei pela vida do mundo. Jesus falava a respeito que ele seria morto naquela cruz, entregaria sua carne, seu sangue naquele lugar. Jesus já falava a respeito disso.
Jesus já falava a respeito do que Ele faria por mim e por você. Jesus estava dizendo: se vocês continuarem vivendo, pensando com as suas cabeças humanas, resolvendo as coisas sozinho, se vocês ficarem olhando simplesmente para aquilo que Deus deu no passado, mas hoje diante de vocês está Jesus Cristo, aquele que entregou seu corpo e seu sangue na cruz para a remissão do seu pecado, e a gente só consegue pensar: o que é que a gente vai comer hoje? Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de uma cura. E está tudo bem, tá? Você buscar auxílio no Senhor para Deus te dar solução, é isso mesmo que você tem que fazer. Você que está em casa, você precisa. A gente vai orar por pedidos aqui, onde a gente vai colocar diante de Deus, porque a gente crê que Ele é poderoso o suficiente, não somente para andar sobre as águas, mas para realizar aqueles pedidos ali, que na maioria deles depende de algo sobrenatural, porque ali temos que alimentar 5.000 pessoas sem R$1 no bolso. Então Jesus vai fazer, Ele pode fazer isso, a gente crê, a gente vai orar. Você tem que pedir para Jesus mesmo acertar tua vida, teus caminhos, tuas finanças, você tem que colocar tudo diante dEle. Mas isso não pode ser a tônica do seu relacionamento com Jesus, não pode. Jesus está dizendo: vocês não podem me procurar só para resolver problema de vocês no dia a dia. Eu estou aqui porque naquela cruz eu vou resolver o problema da eternidade de vocês, amém? É isso que eu vim fazer. Eu vim resolver o problema da eternidade de vocês. Por mais que eu resolva o problema das suas contas, do seu carro, da sua promoção, da sua saúde, você vai morrer. E aí? E aí? Mas eu estou aqui porque no dia que isso acontecer, se você comeu de mim, se você bebeu de mim, você não vai passar pela morte. Eu estou aqui para resolver isso. E isso vocês não têm capacidade de entender, porque vocês só estão pensando no que vocês vão comer hoje. Você entende isso? Sabe quando eu falei no começo que você tinha que sair aplicando o que você está aprendendo aqui hoje? Hoje a gente precisa corrigir a forma com que a gente vê Jesus. Você precisa acertar teus óculos. Parar de ver Jesus como aquele homem no topo de uma montanha, barbudo, que fica mandando bênção e maldição, como se a gente fosse umas formigas. Jesus não é isso. Jesus, Ele quer ter um relacionamento com você. Jesus, Ele quer ter uma aliança com você, não somente para essa vida, mas para toda a eternidade. Amém? Vamos começar a olhar para os olhos de Jesus? Vamos começar a olhar para os olhos de Jesus? Vamos parar de olhar para as mãos de Jesus? Que você não seja uma multidão que fica só procurando Jesus pelas curas e milagres. Talvez na semana que vem, se vier alguém aqui e sair andando, e eu creio que Jesus pode fazer isso, eu creio, mas será que a gente quer uma multidão aqui buscando somente andar? Será que a gente quer uma multidão aqui somente buscando Jesus para ter promoção de emprego? Isso não é muito pouco para alguém que pode resolver o problema da tua eternidade? Não é verdade? Que a gente possa sair daqui hoje mudando a nossa ótica. E você que está em casa, se você buscava uma palavra só de você é mais que vencedor, corrija a forma com que corrija seu relacionamento com Jesus, faça com que Jesus faça sentido na sua vida, e que você possa também olhar para Ele como Ele é, pelo que Ele fez por você. Ele morreu na cruz por você. Se você um dia buscou alguém que morreu de amor por você, pois o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Que Deus te abençoe.